Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Processual Penal. Neste nosso bate-papo, falaremos sobre o interrogatório, um dos principais instrumentos de prova existentes no nosso ordenamento jurídico. Dada a importância do interrogatório, ele tem uma natureza dúbia. E por quê? Além de ser um meio de prova, ele também é um meio de defesa. Então será utilizado pelas partes para a construção da verdade real e também será utilizado pelo interrogando como meio de apresentar a sua versão dos fatos, como meio de realizar a sua defesa em relação aos fatos que lhe são imputados. Então, o interrogatório tem duas naturezas jurídicas. É meio de prova e também é meio de defesa. O artigo 185 do Código de Processo Penal prevê expressamente a realização do interrogatório. Se nos fosse necessário conceituar interrogatório, nós diríamos: é ato extremamente formal onde o acusado é inquirido pelo delegado de polícia na fase pré-processual ou pelo juiz de direito na fase processual. Portanto, ato extremamente formal onde o acusado é inquirido pelo delegado de polícia na fase pré-processual ou pelo juiz de direito na fase processual. Meus amigos, e o interrogatório, conforme artigo 187 do Código Penal, é dividido em duas fases. Em primeiro lugar, o interrogando é perguntado sobre a sua pessoa efetivamente, sobre a sua qualificação. Eis a primeira parte do interrogatório. E na segunda parte, ele é perguntado sobre os fatos, sobre o mérito da questão. Então, artigo 187, caput do Código de Processo Penal, fala das duas partes da divisão do interrogatório. E o parágrafo 1º fala das perguntas, das informações que serão extraídas na primeira parte do interrogatório, e o 187, parágrafo 2º, fala das perguntas do mérito das questões que serão realizadas na segunda parte do interrogatório. Quando eu mencionei o conceito de interrogatório a vocês, eu disse que interrogatório é ato extremamente formal. Quais são, portanto, as formalidades que compõem o interrogatório? A primeira formalidade que compõe o interrogatório diz respeito ao acompanhamento do advogado nomeado pelo acusado. Então, é necessário que, quando da realização do interrogatório, este sujeito que está sendo interrogado esteja acompanhado pelo seu advogado. E por que esta previsão? Nós já estudamos, nos nossos encontros anteriores, as questões atinentes ao contraditório e à ampla defesa. E eu disse a vocês que a ampla defesa é dividida em duas subespécies, a defesa técnica e a defesa pessoal. As perguntas feitas diretamente ao acusado quando do interrogatório materializam a defesa pessoal. E o acompanhamento realizado pelo advogado materializam a defesa técnica. Então, eis a primeira formalidade relativa ao interrogatório. Nós temos uma outra formalidade que está disposta no artigo 186 do Código de Processo Penal. E esta formalidade diz respeito ao silêncio do acusado. Diz o artigo 186: depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem
formuladas. Portanto, o direito ao silêncio é inerente ao interrogatório. O acusado não é obrigado a responder às perguntas que lhes forem feitas. E este silêncio não pode ser levado em consideração em prejuízo ao acusado, conforme expressa a disposição do 186, parágrafo único. O silêncio, que não importará em confusão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, o silêncio não importa na culpabilidade ou no fato de estar o interrogado assumindo a culpa quanto à conduta criminosa. Reitero, o silêncio não será tomado em prejuízo do acusado. Tudo bem, meus amigos? Estas as informações relativas ao interrogatório e às suas formalidades. Meus amigos, o artigo 185 faz menção também a uma situação excepcional. E qual é a situação excepcional relacionada ao interrogatório? Ela é a realização do interrogatório sob a forma de videoconferência. Então, o réu está preso e o seu interrogatório será realizado no local onde ele está preso. Será realizado o juiz em seu gabinete e o interrogando preso no estabelecimento prisional aonde está. Haverá, portanto, a videoconferência conforme a própria denominação evidencia. Num primeiro momento, eu gostaria de lembrá-los de uma coisa. A videoconferência é situação excepcional. E em virtude dessa excepcionalidade, é necessário que estejam presentes os seus requisitos. Os requisitos que ensejam a sua realização. O artigo 185, parágrafo 2º, faz menção a estes requisitos, tanto no parágrafo 2º como nos 4 incisos que compõem o parágrafo 2º. Diz o referido parágrafo: excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Então, em primeiro lugar, excepcional. Em segundo lugar, decisão judicial fundamentada, que pode ser de ofício ou a requerimento das partes. Em terceiro lugar, necessidade da medida a fim de atender uma das finalidades dispostas nos 4 incisos do parágrafo 2º. Primeiro inciso diz respeito à prevenção dos riscos à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Inciso 2. Para viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Inciso 3. Impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência nos termos do artigo 217. Então, há a possibilidade de colher o depoimento da vítima ou testemunha por videoconferência. Colhe-se o depoimento destas e o réu acompanha na penitenciária. Em não sendo possível colher o depoimento destas por videoconferência, aí sim, por ser uma situação excepcional, reitero, o depoimento do réu será colhido por videoconferência. E a quarta, talvez a mais genérica de todas as finalidades, diz o seguinte: responder à gravíssima questão de ordem pública. E por que é genérica? Porque não há muita dificuldade em se fundamentar a gravíssima questão
de ordem pública, sendo o réu alguém perigoso ou que tenha cometido um crime considerado grave. Nesta circunstância, o juiz já poderá fundamentar no inciso 4, o que para você que será submetido ao exame de ordem é uma temeridade. Tudo bem, meus amigos? Outra questão relativa ao interrogatório diz respeito à sua posição procedimental. E por que posição procedimental? Se vocês estudarem os procedimentos dispostos no Código de Processo Penal, e nós estudamos este tema em outras aulas que estão à disposição de vocês, vocês vão perceber. Nós temos uma audiência chamada de audiência de instrução, debates e julgamento. Então, a audiência de instrução tem início com a oitiva da vítima. Após são ouvidas as testemunhas. Após peritos e quem mais possa prestar informações relevantes. E por último, há o interrogatório do réu. E por que o interrogatório do réu vem depois de todos estes atos? Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O réu acompanha a oitiva da vítima e das testemunhas, acompanha a prestação de informações pelo perito e só depois de tudo isso, de restar cientificado quanto a tudo que foi dito em relação àquele fato, só neste momento ele, réu, será interrogado. Só neste momento ele prestará as suas informações, a sua versão do fato. Então, em respeito ao contraditório e ampla defesa que eram previstos desde a Constituição de 1988, a lei de 2008, que alterou o Código de Processo Penal, tirou o interrogatório, que era o primeiro ato da audiência, e o transformou em último ato da primeira fase da audiência. E por que primeira fase da audiência? Porque depois acontecerão os debates entre as partes e o juiz irá proferir a sentença. Então, a última fase probatória, efetivamente, de produção de provas na audiência de instrução, debates e julgamentos, portanto, a última fase relacionada à instrução é o interrogatório do réu. Reforma reforma operada em 2008. Peço gentilmente que os senhores atentem ao procedimento disposto na Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Por quê? Na Lei de Drogas, o interrogatório do réu será o primeiro ato a ser realizado. Há uma contradição entre o disposto na Lei Geral posterior, Código de Processo Penal, ou na Lei Especial anterior, Lei de Drogas. Especificamente sobre esse tema, nós trataremos na nossa aula de Direito Penal, Legislação Penal Especial, onde é abordada a Lei de Drogas. Faço remissão aos senhores a esta aula. Meus amigos, por último, é necessário que se faça menção ao sistema de inquirição do interrogando. E por quê? No Brasil, em virtude da expressa disposição do artigo 188 do Código de Processo Penal, nós adotamos o sistema presidencialista. E o que é o sistema presidencialista? Ele, juiz, irá interrogar o réu. Tanto as perguntas feitas pela acusação como as perguntas feitas pela defesa serão dirigidas ao juiz e ele, juiz, fará as perguntas ao réu. Portanto, sistema presidencialista. E por último, é necessário frisar também, após a fase instrutória inicial da audiência e antes do início do seu interrogatório, o réu terá direito à entrevista pessoal com o seu advogado. Então, antes do interrogatório do réu, é permitido que este converse pessoalmente com o seu advogado, a fim de que sejam elucidadas as dúvidas necessárias à realização
do interrogatório, também em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Meus amigos, são estas as informações relativas ao interrogatório. Acho prudente também lembrá-los do seguinte: em sendo 2 ou mais réus, estes serão interrogados separadamente. Não é possível que seja feito o interrogatório conjunto de todos eles. E o artigo 192 traz algumas circunstâncias onde o interrogando seja portador de determinada deficiência. Faço remissão aos senhores ao artigo 192 para que analisem aquelas circunstâncias excepcionais onde há uma deficiência relacionada ao interrogando. Foi um grande prazer contar com a participação dos senhores. Até a nossa próxima aula. Valeu!